Amém. Glória a Deus. Então, shalom a todos, todos que estão nessa sala, todos que vão ver esse vídeo através do YouTube. Eu me chamo Josiane, faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. É um ministério 100% online, aonde se visa a visão do reino. É um ministério que traz a verdade sem negociação, que visa nos ensinar a manifestar o reino de Deus na terra. E eu sou muito grata, me sinto muito honrada de fazer parte desse ministério. Quem tiver mais interesses, nós temos vários braços ministeriais de jovens, crianças, homens, mulheres, ensino, enfim. É um ministério que nasceu no coração do Senhor e o Senhor vem derramando cada vez mais instruções e o necessário para que nós venhamos ter as instruções para manifestar o reino aqui na terra, amém? Quem tiver mais interesse, tem os links no YouTube, tem redes sociais, os Instagrams dos braços ministeriais. Hoje eu venho trazer uma palavra para vocês que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. E eu gostaria que vocês estivessem meditando enquanto eu estiver fazendo as perguntas, amém? Fiquem disponível para o Espírito Santo, fiquem com o ouvido aberto, com a mente tranquila, com foco no que eu vou falar, para que vocês venham ouvir o que o Espírito Santo vai ministrar no coração de vocês, amém? Então, quais são as influências que estão sobre os lares de vocês hoje? Reflitam sobre isso. Que princípios estão estabelecidos em seus lares sobre os seus filhos? Eu falo do hoje, do agora, do que vocês viveram até aqui. Seus filhos têm regras, horários, obrigações, e o que eles têm assistido nas telas, vocês têm conhecimento? Vocês costumam vigiar isso, cuidar o que eles assistem, mesmo os adolescentes? Têm acesso livre aos celulares deles? Vocês têm essa intimidade, essa liberdade para ter conhecimento daquilo que eles vêm assistindo, vêm recebendo através das telas? Os seus filhos têm se influenciado com o quê? Qual a influência eles têm seguido? Você tem conhecimento disso? Você tem o hábito de ler as escrituras e orar? E seus filhos têm esse hábito? Reflitam sobre essas perguntas. São coisas que do nosso dia a dia, certo? Então, hoje nós temos vivido muitas coisas, na verdade, no mundo, coisas que estão sendo um pouco escandalosas, que às vezes a gente se escandaliza, na verdade. Coisas que nós não queremos para nós, situações que nós não queremos que nossos filhos vivam, se misturem muitas vezes, situações que a gente não quer viver, ver o outro viver e não quer viver. Muitas coisas têm acontecido devido à liberdade na internet, não é verdade? Os princípios e regras distorcidos que o mundo oferece hoje em dia, o governo atual, né, que nós sabemos que é totalmente fora dos princípios que o Senhor estabeleceu, educação com respeito, que eu particularmente eu não concordo. Isso não faz parte da educação dos meus filhos. Sim, eu respeito meus filhos, mas a educação com respeito, ela visa outras coisas, que não é o respeito em si, mas a liberdade de um filho poder escolher aquilo que ele não tem maturidade para escolher. Tudo é nada a ver hoje em dia, tudo é nada a ver, tudo pode. Meu corpo, minhas regras. Devo me amar, me colocar em primeiro lugar. E aí por diante. É isso que hoje em dia é comum as pessoas viver. É o discurso das pessoas. Hoje em dia é isso. Você, cristão,
tem se escandalizado com isso? Eu pergunto para vocês, todo mundo que está aqui na sala é cristão. Se perguntem nesse momento se vocês têm se escandalizado com tudo que tem visto hoje em dia acontecer. Eu confesso que eu, às vezes, me escandalizo. Às vezes, não. Às vezes, sim. Pois nós não deveríamos se escandalizar. Pois aquele que conhece as Escrituras, que se alimenta delas, tem a consciência de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. E sabe que temos que estar constantemente em oração. Nós sabemos disso. Nós não praticamos. A correria do dia a dia, as prioridades que colocamos, nos faz esquecer disso. Mas nós, cristãos, nós temos conhecimento disso. Nós sabemos que precisamos orar constantemente, não é verdade? Nós sabemos que nós devemos se alimentar todos os dias, que a nossa prioridade tem que ser o alimento espiritual que vem do Senhor. Nós sabemos disso. Mas será que praticamos isso? Será que temos praticado isso? Então, vamos abrir em Lucas 21, do 34 ao 36. Eu vou ler na minha versão, porque tem umas versões que não são iguais a essa. E o Espírito Santo falou comigo através dessa versão que eu tenho aqui, amém? Lucas 21, do 34 ao 36. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências, prestem atenção, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Não tem escapatória. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Quando eu li essa passagem, Senhor, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, nessa parte aqui, ó. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e da preocupação. Não é com a prática disso, é com as consequências. Porque as práticas disso já estão no mundo, não é verdade? Agora eu vou explicar para vocês o que cada um significa. Porque a gente lê orgia, já imagina, né? Uma orgia sexual é a primeira coisa que vem em mente, não é verdade? Embriaguez, se embebedar, é a primeira coisa que vem. Mas é muito além disso. Então, a orgia, ela é um ritual que prioriza o excesso de euforia, de bebidas alcoólicas, falta de regras em que há libertinagem. O que é a libertinagem? Insubmissão, indisciplina, confusão, ausência de ordem, falta de orientação, desperdício, quantidade exagerada de desmedida. Então, isso é orgia. Todo esse conjunto de coisas estão dentro da palavra orgia, significam orgia. Nós, seres humanos, nós fomos criados com algo em nós que precisa adorar algo. Nós temos isso na nossa essência. Nós precisamos constantemente prestar adoração a algo. E nós precisamos obedecer a algo também. Isso está em nós, é do ser humano. Não tem outra opção. Você vai sempre estar prestando culto a algo, adoração a algo ou alguém, e você vai estar constantemente obedecendo alguém.
Isso está na nossa essência, no que o Senhor inseriu em nós. Porque Ele inseriu isso em nós para que nós prestasse culto a Ele, obedecesse somente a Ele. Mas, né, com a queda, tudo isso mudou. Então, a orgia também, antigamente, né, nos tempos lá do Antigo Testamento, do Velho Testamento, era uma situação que era usada para prestar culto a deuses. Eles prestavam culto a deuses fazendo orgias, usando a energia que aquilo fazia para adoração de outros deuses, que é a intimidade, o que o Senhor fez para nós ter com Ele. Só que nós dedicamos isso, nós usamos isso por tudo isso que está aqui dentro da energia, por indisciplina, por confusão, por desordem, por falta de conhecimento, por falta de regras, nós acabamos prestando culto a outras pessoas ou outras coisas que não é o Senhor. E nós acabamos obedecendo também até mesmo as nossas vontades e não o Senhor. Então, tudo isso aqui faz parte da orgia. O que o Senhor manda nós ter cuidado para não sobrecarregar o nosso coração com as consequências que tudo isso aqui gera. Porque isso aqui, hoje em dia, é normal. Tudo isso aqui que eu falei aqui é muito mais comum do que deveria ser. Não é verdade? Então, agora eu vou falar para vocês as consequências de tudo isso que eu falei até aqui. E vocês vão refletir se isso está inserido em você ou no seu lar ou nos seus filhos. As consequências da orgia, que é aquilo que o Senhor manda nós cuidar para não sobrecarregar o nosso coração, é o culto a si próprio, aos seus desejos. Suas vontades falam mais alto. Você acaba vivendo para satisfazer a si mesmo, se auto-idolatrando, prestando culto a si mesmo. Quando nós fazemos a nossa vontade, nós estamos nos colocando no lugar do Senhor. Nós estamos nos idolatrando, porque nós estamos colocando aquilo que nós temos vontade na frente daquilo que tem que ser feito, ou daquilo que tem que ser obedecido. A desobediência, a insubmissão, a rebeldia, a desordem. A desordem pode ser mental, pode ser físico, pode ser no seu lar uma desordem. Tudo isso é consequência da orgia, que já está aqui. Não precisa você ter o hábito da orgia, mas você pode estar vivendo a consequência disso sem saber. A falta de discernimento, o engano, e isso inclui quem fala da palavra do Senhor também. Porque nem tudo que se fala que é do Senhor. Pode ser um engano, pode ser uma confusão. Por isso que é tão importante ter discernimento daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós buscamos e daquilo que nos alimenta. Embriaguez. Depois o Senhor manda nós ter cuidado com a embriaguez. O que é embriaguez? Influência de superstições, de idolatria e de ilusão. E qual as consequências disso? Foquem nas consequências. Amém? Porque é isso que o Senhor está nos instruindo para nós guardar o nosso coração das consequências dessas coisas. As consequências da embriaguez é confusão de ideias, insegurança, rigidez das articulações. Se você sente isso, busque no Espírito Santo. Mas rigidez de pensamentos, obstinação, ser obstinado pelas coisas, ser obstinado, querer da forma que você acha que deve ser, focar naquilo e se obstinar naquilo e fazer daquela forma, mesmo que você não tenha como, mesmo que você não queira, mesmo que você não sabe se é o certo ou não, mas obstinação é isso, sabe? É querer que algo seja da forma que você acha que tem que ser, porque se não acontecer aquilo, você não vai ficar bem. Engano sem entendimento, cegueira mental. E essas são as consequências da embriaguez.
Agora, a terceira coisa que o Senhor nos instrui aqui é sobre a preocupação. Não sobrecarregar o nosso coração com as consequências da preocupação. O que é preocupação? Refere-se a pensamentos, imagem, emoções e ações de natureza negativa, de forma repetitiva e incontrolável. Ter controle, perda de sossego causado pelo sentimento de responsabilidade sobre algo, em relação a algo. Estado de espírito ocupado por uma ideia fixa a ponto de não prestar atenção em mais nada. Isso é a preocupação. Agora eu vou falar sobre as consequências da preocupação. E vocês reflitam se vocês não estão vivendo isso ou se isso não está inserido no seu lar, amém? As consequências da preocupação. Ela rouba nossos pensamentos. O nosso pensamento fica só naquilo, nós não conseguimos tirar o pensamento daquilo. Tira o nosso descanso, nós não temos paz, tira a nossa paz. Nós não conseguimos fazer mais nada, focar em mais nada, porque aquilo está roubando os nossos pensamentos. Tira os nossos olhos do Senhor e tira a nossa confiança no Senhor. Essas são as consequências da preocupação, das preocupações, amém? Então, Jesus nos instrui ali no versículo 36. Portanto, vigie o tempo todo. Senhor Jesus fala, gente, não é vigiem quando não estão em casa. Vigiem quando estão em um lugar que tem pessoas que não conhecem o Senhor. Vigiem quando estão em um lugar público, aonde não tem só cristão. Não, é vigiem o tempo todo. Vigiar o tempo todo é desde a hora que você abre o olho até a hora que você vai dormir. É estando na igreja, é estando num templo, é estando aqui é vigiar o tempo todo. Isso não é uma regra, é uma ordem que o Senhor nos dá. Vigie o tempo todo orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que tem de acontecer e que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. O Senhor nos instrui que nós devemos vigiar o tempo todo. Mas para vigiar o tempo todo e orar, o que nós precisamos? Ter o hábito de ler. Nós precisamos ter isso. Porque senão nós não vamos conseguir nem orar. Se nós não tivermos um hábito de ler as Escrituras, de conhecer o Senhor, de buscar aquilo que Ele nos deixou, como que nós vamos orar? Como que nós vamos vigiar? Não tem como, porque nós nem sabemos o que nós estamos fazendo. Então, tem que ter o hábito da leitura, tem que ter o hábito de meditar e praticar as Escrituras, porque só ler não adianta. Só meditar também não adianta. Tem que praticar. É nosso manual. As Escrituras é um manual que o Senhor nos deixou. O que nos abre o entendimento, o que nos dá sabedoria. É a nossa arma. É o que nos mantém sóbrios. É a palavra do Senhor. É o que nos mantém sóbrios e atentos. Você precisa dela. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só assim para discernir o bem e o mal. Discernir quando algo não está de acordo com o que o Senhor derrama, com aquilo que vem dele. Conseguir andar na contramão do mundo, para nós conseguir fazer isso. Limpar o coração das consequências de tantas imundícias que hoje se tornaram práticas normais, porque um abismo chama outro abismo e cada vez vai ficando mais normal. Que fazem com que ignoramos o nosso Senhor Jesus, faz com que o negamos e o crucificamos novamente. Porque o povo que estava esperando por ele quando ele veio estava tão embriagado, estava tão perdido, estava tão
perdido na religiosidade, tão embriagado com a religiosidade, que eles estavam tão sem entendimento que eles imaginaram que havia um rei que ia reinar ali com eles, um governador, sei lá o quê, e eles não aceitaram. Eles não aceitaram, eles rejeitaram o Senhor. Eles rejeitaram o que ele trouxe, eles rejeitaram todas as instruções que o próprio Jesus estava entregando a eles. Eles rejeitaram e ainda crucificaram. E toda vez que nós não praticamos aquilo que o Senhor nos deixou, que nós não nos alimentamos daquilo que ele nos deixou, que nós não buscamos um discernimento espiritual, discernimento das situações, uma sabedoria nele, nós estamos fazendo isso com ele novamente, porque ele se fez carne para nos instruir, para nos mostrar que era possível, para nos mostrar como nós deveríamos agir. E nós rejeitamos isso todos os dias. Não é verdade? Eu falo por mim. Porque o cotidiano do dia a dia, as coisas do dia a dia nos deixam tão distraídas, tão distraídos, que nós esquecemos aonde nós devemos buscar, o que nós devemos obedecer e quem nós devemos adorar e prestar culto, que é o próprio Senhor que nos dá tudo que nós temos, que nos dá o dia a dia, que nos dá aquilo que nós vivemos no dia a dia. Quando não praticamos a palavra, nós estamos fazendo exatamente isso, rejeitando, renegando, crucificando novamente o Senhor. Jesus nos instrui como devemos viver, para que estejamos em pé na sua presença. Nos instrui sobre o reino de Deus. Jesus é a palavra e se fez carne para que pudéssemos entender como devemos viver até chegar à vida eterna. Como devemos manifestar o reino de Deus aqui na terra. E como ele fez, não só falar, conhecer, mas também viver. Agora eu vou abrir em Lucas 6, do 46 ao 47. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. O Senhor fala aqui, não é aquele que vem a mim só. Não é só aquele que ouve a palavra, mas é aquele que vai a ele, ouve a palavra e pratica. A palavra do Senhor, o que ele deixou para nós, tem que virar um hábito na nossa vida. Tem que virar hábito na nossa vida. Nós devemos manifestar a palavra no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos hábitos. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu funda a vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Glória a Deus. Em Apocalipse 3:3 fala assim: lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então o Senhor deixou instruções para que nós viva isso diariamente, porque nós não sabemos quando ele vai vir. Nós não sabemos, ele vai vir como um ladrão quando nós mesmos nos esperar. E se nós estiver distraído, perdido nas consequências da orgia, das preocupações e da embriaguez,
nós não vamos estar de pé diante dele. É fácil viver isso? Não é fácil. Não é fácil, mas o Senhor nos deixa a palavra dele para que nós persevere, para que nós não desista, para que nós se arrependa e para que nós mude. Em Lucas 21, 17 ao 19, fala assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio do cabelo da cabeça de vocês. E pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Qual é o que nós passamos a vida tentando converter? O que nós passamos a vida tentando converter é a nossa alma, porque é ela que nos leva aos desejos, é ela que nos faz pecar. E aqui fala que é pela perseverança que nós ganharemos a nossa alma. É pela perseverança que nós vamos conseguir vencer a nossa alma e estar de pé diante do Senhor. Porque Ele deixou todas as instruções que nós precisamos. E a promessa dele é que nem um fio da nossa cabeça vai se perder. Então nós não devemos temer e nós devemos perseverar na contramão do mundo. Perseverar e identificar todas as consequências dessas coisas que temos vivido e está inserido no nosso coração, e nós não se damos conta por conta que nós não paramos para orar, para vigiar, para conhecer o Senhor mais. Porque quando nós estamos firmes no Senhor, o Espírito Santo nos mostra. Nós não precisamos que ninguém venha nos falar. Nós não precisamos que a pastora Fabiana, o pastor Rony, nos fale o que nós estamos fazendo de errado, qual é o caminho torto que nós estamos seguindo, para que lado nós estamos se desviando. Porque se nós tiver intimidade com o Senhor, nós conhecer a palavra dele, nós estar sensível ao Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai nos discipulando dia a dia e nos limpando de tudo aquilo que não faz parte dele que está em nós. É importante as nossas autoridades, com certeza. Eles vieram para nos instruir, para nos ajudar, até porque o próprio Jesus fala: andem de 2 em 2, sozinho nós não conseguimos. Mas quando nós buscamos e avançamos no Senhor, o Senhor vai derramando e ele vai nos mostrando. E tem coisas que não precisa ninguém chegar a nos falar. Nós vamos entender, se arrepender e mudar aquilo na nossa vida. E isso não vai ser só em nós, vai ser para nós e para as próximas gerações. Não adianta nós ter o hábito da leitura, ter o hábito de orar, estar aqui ministrando, eu estar aqui ministrando e os meus filhos não serem ensinados a isso. Não adianta. É eu e a minha casa. Não é só eu. Não é só o meu marido. É eu e a minha casa. Os hábitos que eu tenho que ter, os meus filhos também têm que ter. Desde o ventre. É desde o ventre. Não é quando começa a entender, quando começa a ler, quando começa a ficar adolescente. É desde o ventre. E quem não teve a oportunidade desde o ventre, é desde agora. É desde que você entende que isso é necessário. É desde que você entende que isso é uma obrigação. Você vai talvez obrigar o seu filho hoje a participar de uma reunião, a ler a palavra, mas amanhã ele vai agradecer, porque ele vai estar instruído para passar por todas essas coisas e para enfrentar todas essas coisas que estão cada vez se tornando mais comum. E você está ajudando seu filho, ou, não digo só filho, as conexões que o Senhor te entrega, a estar de pé diante do Senhor quando ele voltar. Amém? É isso que eu gostaria de falar hoje. E eu gostaria de orar para que o Espírito Santo fale no espírito de cada um. Que o Espírito Santo mostre hoje, através dessa palavra, todas as consequências que você não precisa estar vivendo e você ainda está vivendo. Consequências de coisas que estão se tornando cada vez mais normal. Mas você pode ser livre disso e andar na contramão disso. Eu declaro que todos nessa sala irão identificar aquilo que o Espírito Santo quer mostrar para cada um.
irão mudar isso. E em cada um, nos lares, nos filhos, enfim, na casa. E que essa palavra entre como uma flecha no coração de cada um de vocês, assim como entrou na minha. Amém? Glória a Deus.